Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Farmácia em Prosa, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. Eu sou Maiara da Costa, jornalista aqui do Conselho, e estamos gravando o podcast do Centro de Aperfeiçoamento Farmacêutico, o CAF. Hoje nós temos um tema muito importante que a gente vai debater aqui com os nossos convidados especiais, que é sobre o Setembro Amarelo. A prevenção ao suicídio, é isso mesmo, doutores? Sim. Então, assim, é um tema complexo, é um tema que não escolhe gênero, raça, classe social. É um tema que está aí acometendo milhares de pessoas no mundo todo e a gente precisa falar sobre isso. Mas antes, eu quero trazer alguns dados importantes aqui para vocês. Olha só, entre os jovens de 15 a 29 anos, essa é a quarta principal causa de morte e está apenas atrás de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Esses dados são da Organização Mundial da Saúde. E tem mais. Dados do Ministério da Saúde, divulgados em setembro de 2022, mostram que entre 2016 e 2021 houve um aumento significativo nos índices de mortalidade entre adolescentes. 49% na faixa de 15 a 19 anos e 45% entre 10 e 14 anos. No Brasil, aproximadamente 12 em cada 100 mil homens e 5 em cada 100 mil mulheres perdem a vida dessa forma. Esses dados são alarmantes, são impactantes e a gente vai entender com especialistas hoje o que está por trás disso. Então, o nosso objetivo aqui no podcast hoje é trazer informação, reflexão e acolhimento. Bom, quero dar aqui as boas-vindas, agradecer em nome da diretoria do CRFGO a doutora Anne Trento, farmacêutica, mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal de Goiás, especialista em assistência farmacêutica na atenção básica e também membro do GT, agora coordenadora, né, Anne? Coordenadora. Coordenadora do GT de Serviços Clínicos aqui do Conselho. E também atua nessa área da saúde mental há mais de 10 anos, certo, doutora? Quase 20. Quase 20 anos. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutor Luiz Gustavo também Cruvinel, médico psiquiatra, que também trabalha há quantos anos nessa área da saúde mental? 13 anos. Muito bom. Então, hoje estamos aqui com especialistas realmente para a gente poder trocar uma ideia sobre esse tema e ajudar quem precisa, trazer informações, até porque informação também salva vidas, né? Então, eu gostaria de começar aqui com vocês para a gente entender sobre essa campanha, né? O Setembro Amarelo. O que é, de onde veio, qual que é a história que está por trás disso? Quem que quer começar? Bom, então, vamos lá. Nós temos dois marcos, né, temporais. Fora, nos Estados Unidos, é uma campanha que iniciou ali por volta de 94, a partir da perda de um jovem de 17 anos, Mike M. E a família, isso começou inicialmente como um movimento popular, uma iniciativa familiar de, no velório desse rapaz, distribuir pequenas fitas amarelas comunicando que estamos abertos para ouvi-lo, né? Se precisar de algo, pode falar comigo. E esse movimento de comunicar ao outro a disponibilidade de escuta e de assistência é um dos maiores motes da campanha. Aqui no Brasil, por volta de 2015, por iniciativa do Conselho de Psicologia, da Associação Brasileira de Psiquiatria, a gente já tem a campanha, fazendo uma associação com as campanhas das cores e dos meses, e escolheu-se setembro como Setembro Amarelo, em referência ao Mustang amarelo do Mike M, para que a gente traga esse tema para debate, né? Mais do que trazer para debate, eu entendo que é importante a gente ter uma escuta acolhedora e também trazer por debate de política de assistência, política pública, e não ficar só nesse nível de eu vou te escutar, eu vou te dar alguma acolhida, mas eu preciso de um outro passo depois, né? Entender a campanha como uma provocação para políticas públicas, eu entendo que é fundamental. E entender também que não é só em setembro, né, que a gente deve falar sobre isso, né, doutora? Com certeza. Essa campanha é muito, muito importante e muito bacana, assim, a maneira como ela extrapolou, né, as instituições de saúde, as instituições de educação. Hoje a gente vê as instituições de educação todas
se envolvendo na campanha, se manifestando, colocando os estudantes, as crianças, os adolescentes, os jovens. Então, é muito importante isso, você vê que extrapolou mais ainda, você vê ações do Ministério Público, do próprio Ministério Público. Então, englobou a sociedade, é um movimento que engloba a sociedade de um modo geral, né? É lógico que no mês de setembro a gente tem um enfoque maior nisso, mas é para se envolver durante o ano todo, até porque os acontecimentos e as manifestações não têm data para acontecerem, né? Sim. E eu queria saber também, na opinião de vocês, por que ainda é um tabu ou existe alguma resistência, né? Algumas resistências, na verdade, seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, de se falar sobre saúde mental, de se falar sobre valorização da vida ou até perda, né? Por que existe esse tabu ainda hoje em 2025? Eu penso que ainda é muito difícil para alguns se compadecer daquela doença que não precisa ser vista, né? Diferente dos pacientes ortopédicos que tem uma lesão aparente e que é fácil de você identificar o sofrimento do outro, o sofrimento psíquico ele é muito pessoal, eventualmente muito escondido, né? Escondido por conta do tabu, inclusive, porque o indivíduo não deseja ser julgado, não deseja ter confundido a sua questão, seu adoecimento com questões de personalidade, de caráter, né? Enfim. Então isso ainda é muito velado, né? A psiquiatria ainda é, dentre essas especialidades médicas, um pouco do patinho feio, apesar do protagonismo que vem tendo hoje, dada a grande demanda. Então o tabu ainda existe, muito por desinformação, né? Por uma cultura ainda de julgamento, de atribuir-se ao adoecimento psíquico um caráter de fraqueza, né? Então isso alimenta boa parte do tabu e do não falar, do não buscar ajuda, do viés ou do medo da opinião do outro sobre o adoecer. É um dos poucos pacientes que parece que é de alguma forma responsabilizado pelo próprio adoecimento. Tá? Sim. Existe uma dificuldade grande, né, de se entender que as doenças mentais são doenças, de certa forma, como outras qualquer, que o nosso cérebro é um órgão, né, que possui aí atividades e como outros órgãos do nosso corpo pode estar afetado pelo seu funcionamento uma hora ou outra. Então, acho que isso é uma grande dificuldade, né, dificuldade do diagnóstico, de meios concretos para o diagnóstico, exames de imagem, exames laboratoriais, não são preditores, né, de doenças específicas. Marcadores biológicos, né? Marcadores biológicos, embora existam alguns, né, que deem um caminho. E a complexidade desse diagnóstico e a complexidade do tratamento em si, né? Porque tratar talvez uma doença física talvez não seja tão multifatorial quanto tratar uma doença mental, um transtorno mental em si. Então, acho que o tabu vem uma série de estigmas sociais, históricos, e ele norteia tanto o paciente quanto o próprio profissional que está ali para acolher essa demanda, né? Sim. E além disso, bem falado, né, do julgamento, do preconceito que as pessoas têm, e não só do próprio paciente até aceitar que ele está tendo ali algum problema, algum adoecimento, mas de familiares, de colegas, e ainda tem essa questão que provavelmente vocês, enquanto profissionais da saúde, já devem ter ouvido muito, porque aí eu já puxo assim um pouco para a minha área, né, da comunicação, do jornalismo, de que não se deve falar sobre isso porque vai influenciar outras pessoas. Só que hoje o que a gente vê é que a gente precisa falar sobre isso, né? Porque a desinformação realmente leva para um lugar muito pior. Então, hoje, vocês da área da saúde, na área da medicina, na área da farmácia, como que vocês têm feito esse trabalho de levar essas informações para a população de uma forma que mostre assim, não, gente, isso não é um tabu, isso tem que ser falado, e não vai influenciar pessoas, muito pelo contrário, a gente quer prevenir. Como que vocês têm feito isso assim, no dia a dia de vocês? Bom, é óbvio que isso tem que ser feito com muito cuidado, né? Não é uma questão do não falar, mas como falar. Então, obviamente, falar com responsabilidade, sem julgamento, né?
com um olhar generoso para esse paciente, entendendo as dificuldades que o indivíduo, no geral, tem de compartilhar essa parte mais íntima dele, né? Mas o não falar abre espaço para falta de acesso. E acesso a tratamento, acolhimento, a qualquer possibilidade de suporte, né? E é um fato, é o que é, tá aí, todo mundo sabe disso, né? Então, o não falar só varre para debaixo do tapete, é algo que a gente tem que encarar de frente, lutar para mudar esse cenário que vem acontecendo e desenvolver estratégias realmente efetivas de prevenção, de tratamento, né? E a gente só vai conseguir isso debatendo, não é falar por falar, né? Porque o falar por falar é tolo. Mas entendo que debater, discutir, propor, isso que acho que está dentro da campanha. Sim. Eu acho que, de acordo assim, com o que as pessoas imaginam, né, existe uma diferença entre um transtorno mental e uma saúde mental prejudicada. Né? Muitas vezes não existe uma doença lá diagnosticada, mas você já vê prejuízos no funcionamento do indivíduo. Tá? Então, eu gosto muito de falar da definição de saúde mental da Organização Mundial da Saúde, porque ela elucida assim, que ser saudável do ponto de vista de saúde mental não quer dizer não ter doença. Né? Então, muitas vezes, a atividade laboral que está prejudicada, as relações, né? A sua função social enquanto membro de uma sociedade, a sua função social, a sua capacidade de se recuperar no dia a dia do estresse diário, né? Então, isso tudo acaba influenciando. Então, às vezes, as pessoas têm um pavor do diagnóstico em si e acabam protelando, né? E escondendo mesmo alguns sintomas que, se fossem, né, de repente conversados, tratados, muitas vezes até no início com terapia psicológica, com mudança de estilo de vida, precoce, né? Tratamento precoce, não evoluiriam e não trariam tanto prejuízo quanto podem trazer ao longo da vida. E a pessoa teria mais qualidade de vida. Sim, né? com certeza. Menos tempo de sintoma, né? Sim. E saberia como tratar, né? Como fazer. Porque uma das questões, assim, que as pessoas mais trazem é justamente isso. Tá, mas aí o que eu faço? Onde que eu vou? Né? Não tenho dinheiro para ir num médico psiquiatra. Eu não tenho dinheiro para ir para um psicólogo. E aí as pessoas não sabem, por exemplo, que o próprio SUS, né, dá esse atendimento, os próprios farmacêuticos podem dar orientação, né? Então, realmente, essas informações são muito necessárias. Eu queria agora também que a gente entrasse um pouquinho nessa questão do panorama da saúde mental, né? De tentar entender, assim, alguns contextos que a gente tem vivido no mundo, no Brasil. Então, eu vou repetir aqui uma informação que eu trouxe para vocês no início do nosso podcast sobre alguns dados do Ministério da Saúde. São dados que, inclusive, me chamaram muita atenção, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, tentar entender, que é o seguinte: o Ministério da Saúde publicou uma pesquisa dizendo que 49% dos adolescentes entre 15 a 19 anos e 45% de pessoas entre 10 e 14 anos já cometeram suicídio. Esse é um dado muito assustador. E aí a gente entra numa questão que é justamente tentar entender por que hoje os jovens, tem até um outro termo que vocês usaram mais cedo, né, aqui nos nossos bastidores, que são pensamentos, ideações, né, tentativas, mas por que os jovens hoje, eles estão cada vez mais pensando sobre isso, ou tentando mesmo, ou tendo esse tipo de adoecimento? Existe alguma explicação na área da medicina ou da farmácia, alguma pesquisa que mostre isso, as causas, as atribuições desses fatos? Esse é um padrão de comportamento que é um padrão, sobretudo, social, né? Então, o comportamento geral é um retrato da sociedade que a gente vive, né? Então, a gente tem uma nova geração exposta a uma infinidade de demandas que até pouco tempo parece que não existia. E acompanhado dessa infinidade de demandas vem uma infinidade de frustração, de dificuldade de acesso, de uma redução ali da capacidade de lidar com essa frustração, de carência de instrumento de enfrentamentos, né? De uma pouca resiliência. Então, e somado a isso,
uma certa banalização de alguns comportamentos talvez contribua para esse aumento dessas ocorrências. Você compartilha? Compartilho, eu acho interessante esse termo que você usou de banalização de alguns comportamentos, né? A gente assiste hoje um cenário invertido, digamos assim, do que a gente tinha até a metade do século passado, tanto da pirâmide demográfica, né, com o envelhecimento da população, a mudança na prevalência de doenças que eram infecto-contagiosas, e hoje a gente tem prevalências de doenças crônicas não transmissíveis. Então, é todo um cenário modificado, né, e as alterações nos estilos de vida, né, com urbanização, com acesso a telas. Então, o que a gente assiste hoje, além de tudo, do comportamento em si, existe por trás disso um fator ambiental importante, modificando os estilos de vida. Então, hoje, a alimentação é mais voltada, né, bem mais do que alimentos in natura para alimentos processados, ultraprocessados. Então, existe aí já estudos mostrando, né, fatores inflamatórios, por exemplo, e preditores de outras doenças que além das doenças mentais, a exposição às telas, as relações sociais que estão diferentes do que a gente já era acostumado a lidar, de como até mesmo a psicologia costumava tratar, né? A gente vem vendo uma aceleração desse movimento e, junto com isso, mudanças no comportamento e na forma como as pessoas reagem e são capazes de ser resilientes, né? Com as frustrações e com tudo. Então, como tudo em saúde mental, multifatorial, né? Um ambiente modificado, relações familiares, dinâmicas familiares, tudo muito diferente. E, de certa forma, eu percebo que, inclusive, os jovens também se mostram um pouco assustados com isso, porque não tem parâmetro de comparação, né? Eu consigo me comparar com a minha mãe, por exemplo, de como eram as relações da minha mãe com a vida. Hoje, com os meus filhos, é muito diferente. Não tem essa identificação, não parece, tem. Né? Criou-se um abismo ali, porque mudou tão rápido que existe esse distanciamento. Sim, isso faz muito sentido. E ainda dentro também dessa pesquisa, outro dado interessante e alarmante também é sobre essa diferença, né, de gênero, assim, das mulheres e dos homens. De que as mulheres, elas tentam mais, mas que os homens realmente, como que eu poderia usar... cometem, de fato... As mulheres tentam mais, os homens morrem mais. Né? Com menos tentativas, eles têm mais óbitos. Pronto. E, doutor, a que isso se deve? Principalmente, talvez, ao mecanismo escolhido, né? As tentativas masculinas são tentativas muito violentas. E, por serem muito violentas, elas geram desfechos de óbito com uma maior frequência em relação às tentativas femininas. Mas também tem um outro aspecto importante em relação às tentativas masculinas, que elas parecem também ser subnotificadas, porque muitas são travestidas ali de um aspecto de acidente, de um infortúnio, por conta dessa questão social do julgamento e tudo mais, né? Então, os homens tentam muito menos, mas ao tentar, eles morrem mais. As mulheres tentam mais vezes. Talvez as mulheres tenham um pouco mais de fatores de proteção em relação aos homens quando você vai pensar em vínculo familiar, numa responsabilidade social, que esse peso familiar, por exemplo, é muito mais centrado na mulher do que no homem. Então, talvez até por isso elas busquem métodos menos letais ou tenham acesso também a métodos menos letais por essa questão social, né? Mas acho que só pelo fato de ser mulher, não identifico algo na vida que seja mais fácil pelo fato de vocês serem mulheres, sabe? A vida para mim é muito mais fácil do que para vocês. Com certeza. Inegavelmente. Em tudo, tá? Tudo para mim é mais fácil só pelo fato de eu ser homem. Então a carga de vocês é maior. Então acho que vocês tentam mais. Talvez vocês sejam um pouco mais protegidas ou responsáveis nesse sentido de... ter essa questão da família e dos outros vínculos. As mulheres falam mais também umas com as outras, né? Vocês têm uma rede de suporte muito melhor do que a nossa. Então, isso talvez justifique desfechos menos graves. Esse, inclusive, era um ponto que eu ia até comentar com vocês. E
acho que ano passado eu estava até comentando aqui mais cedo com a doutora Anne nos bastidores, o CRF fez uma entrevista com ela sobre saúde mental e tudo mais, a gente entrou um pouco nesse tópico, doutora, e eu lembro que você comentou algo interessante que eu gostaria até que você repetisse, que foi justamente que foi justamente sobre isso, a questão de que a mulher também, ela procura mais ajuda do que o homem, né? Isso é comprovado cientificamente mesmo. Nós, mulheres, a gente vai mais aos médicos, a gente procura mais orientação, entra muito nessa questão da construção social mesmo, histórico-política do homem, por exemplo, não, eu tenho que ser forte, né? Então, se eu tiver algum problema mental, isso pode ser visto como fraqueza, como uma vulnerabilidade que eu não quero enfrentar, ou que eu não posso enfrentar, porque vão me julgar. Então, também tem isso a ver, né? Sim. De forma geral, as mulheres procuram mais ajuda, né? São cuidadoras de toda a família, né? São as mulheres que levam os filhos, levam o marido, levam o sogro, a sogra, a mãe, o pai. Esse ambiente da saúde é procurado pelo público feminino de um modo geral. Acompanhante é mulher. É mulher. É mulher. Olha que interessante essa informação. E ao mesmo tempo, a mulher, né, assim, acho que é até redundante a gente falar, mas ela tem uma sobrecarga, né, e a gente vai desde sobrecarga biológica, hormonal, né, ao longo da vida, o que vão influenciando, essas sobrecargas vão influenciando o funcionamento do corpo e do comportamento ao longo da vida. Então, tem essa variação hormonal, né, e até mensal, né, cíclica em curtos espaços de tempo. Isso, sobrecarga social, né, em relação ao ambiente de trabalho, aí você pode entrar em outras questões de remuneração, então a mulher carrega um peso, um fardo maior ao longo da vida, sim, né? Isso acho que a gente não tem o que discutir, e talvez por isso mais sofrimento, né? Mas ao mesmo tempo mais notificações de diagnóstico, porque procuram mais ajuda ao mesmo tempo. Sim. Nossa, essas informações bem interessantes. Outra questão também que eu gostaria aqui que a gente discutisse com o pessoal de casa, desde o início vocês comentaram uma coisa muito interessante, que é a questão de temos que informar, temos que debater, mas não só isso, né? Temos que trazer para a prática ações efetivas. Então, eu queria saber um pouco da área de vocês dois, na área da medicina, na área da farmácia, quais são essas práticas, digamos assim, ativas que existem ou que vocês trabalham há tantos anos, que de fato ajudam essas pessoas. Existe um risco da gente até delegar essa função de cuidado a indivíduos que não são capacitados para isso e que não têm a mínima condição de lidar. Imagina numa escola, por exemplo, que eu tenho uma enormidade de alunos e poucos professores muito sobrecarregados, que eles vão receber essas informações ou vão receber esse pedido de socorro, essa demanda de ajuda. Ele tem que ter estruturado uma rede para onde encaminhar esse alguém que buscou ajuda com ele. Então a gente tem que ter acesso, a gente tem que ter vaga de consulta, né? A gente tem que ter uma rede bem estruturada de pronto atendimento, primeiro atendimento, demanda espontânea, demanda agendada, porque não adianta alguém buscar suporte com o indivíduo e ninguém conseguir fazer algo com aquilo. Ou ele bater lá no CAPS em setembro e todas as vagas estão cheias, ele só vai ser atendido em novembro. Nossa, sim. Então, você está captando, né? Você está captando o indivíduo, mas eu tenho que ter toda uma rede aqui atrás estruturada para que esse indivíduo tenha o suporte que ele precisa. E não é só, por exemplo, passar pela consulta médica, porque isso se desdobra em mais um monte de coisa. Então ele tem que ter suporte da psicologia, vai haver prescrição, vai ter remédio depois, seja lá na rede pública, seja porque eu tenho uma família que vai se organizar para poder adquirir um medicamento, quem que vai administrar, quem que vai cuidar, quem que vai garantir a sobrevivência desse indivíduo se ele não tem seguridade social, né? Quem que vai cuidar dos meninos enquanto essa mãe está sendo tratada. É tanta coisa que a gente tem que sentar e organizar e ampliar essa avaliação, que a parte médica, por exemplo, ela é pequenininha, porque ela é só um pedaço, né? Parece muito reducionista que essa campanha seja, por exemplo, uma campanha de uma entidade médica ou de uma autarquia, né? Igual que tem um monte de gente que tem que trabalhar, sabe? Seja da vizinha que vai te ajudar, você vou fazer um almoço para você, porque você tá mal, tá? Sim. E você vai levar os meninos na escola. E o primo que tem mais condição financeira vai pagar a conta de água, a conta de luz.
a gente tem que olhar isso com muito cuidado, né? Porque o paciente que cai nesse estado, é lógico que existe um adoecimento, mas existe também razão, existe motivo. E a gente tem que compreender isso. E é muito pouco eu só virar para esse paciente e falar: eu vou te tratar porque você não pode morrer, você tem que sobreviver. Mas eventualmente sobreviver para quê? Para fazer o quê? Para viver que vida? Né? Lá a gente começou falando que o adoecimento psiquiátrico ele é democrático no sentido que todo mundo sofre, mas não é todo mundo que sofre do mesmo jeito. Ele tem, infelizmente, uma predileção pelas populações vulneráveis, né? Então, o marginalizado, o desempregado, que tá, o pobre, a mulher, né? O imigrante, né? Tem um monte de coisa que soma isso e que tem que ser contemplado nessa avaliação, nesse suporte e nesse desenho dessa linha de cuidado. Né? Porque senão fica parecendo assim, foi lá no psiquiatra, ganhou uma receita mágica, vai ficar tudo bem, né? E não é, né, doutora? É interessante isso, essa maneira de ver, né? Porque às vezes fica tão prático, né? Se precisar, peça ajuda. Mas que tipo de ajuda? E para quê? Né? Para quem? E para quê? Porque Sim. muitas vezes, como o Dr. Luiz Gustavo falou, a prospecção de futuro do paciente não existe. Ele não quer, né? Ele não tem porquê, ele não vê motivos para isso. Então, existe todo esse aparato profissional, social, que precisa ser trabalhado. Não é uma questão simples, né? Não é diagnosticar uma depressão, medicar, o farmacêutico garantir adesão, entregar o medicamento e pronto. Não é. É uma questão bem complexa e que envolve muitos atores e que o profissional que se dispõe a estar atuando, e muitas vezes ele até nem se dispõe, mas é pego, né, de surpresa, ele precisa ter ciência disso, de que aonde é que ele vai conseguir atuar e até onde ele vai, aonde começa o papel de outro, né? Como é que eu vou esquematizar para esse paciente? E esse paciente é um paciente que tem ideação, então eu não posso deixá-lo com os medicamentos, eu não posso deixá-lo sozinho em casa, mas ele precisa trabalhar, ou alguém da casa precisa trabalhar. Quais são os meandros aí que envolvem todas essas condutas, né? Ou seja, é uma equipe multiprofissional, né? Precisa de uma rede de apoio grande, como Sim. bem o doutor Luiz Gustavo falou, e não é algo realmente tão linear e simples, né? É uma gama de profissionais que tem que trabalhar juntos, que tem que conversar, e a própria família, enfim, colegas. Vocês entraram num ponto também que eu vou aproveitar até para puxar o gancho, que é justamente nesse papel de cada profissional. Né? Então, aqui a gente está com o médico psiquiatra, com uma farmacêutica, que os dois, né, trabalham nesse âmbito da saúde mental há muito tempo. Então, assim, o que, por exemplo, o farmacêutico faz nesse âmbito da saúde mental e o que o médico psiquiatra faz? Eu queria que vocês explicassem para a sociedade, né, para o pessoal que está ouvindo a gente. Assim, agora eu vou partir para uma parte bem técnica, né? Começando assim pelos serviços mesmo, né, que o farmacêutico pode fazer, vai desde um serviço bem considerado simples, menos complexo, que é o rastreamento, né, que é de perceber, não é diagnóstico, é uma triagem, de perceber naquele paciente que ele está atendendo se existe algum indício, algum risco, e alertar tanto, né, aí a gente entra na equipe multiprofissional, encaminhamento médico, ou um encaminhamento para terapia psicológica, até entrar em contato com a família, até serviços mais complexos que vão do acompanhamento farmacoterapêutico. Quando eu falo desse tema, eu sempre dou o exemplo do Prozac, da fluoxetina, né? Que é, assim, uma revolução na psiquiatria, no tratamento da depressão, mas que, quando foi lançado a famosa pílula da felicidade, nos primeiros tempos, né, de uso, não primeiros anos, os primeiros pacientes que começaram a utilizar, ao invés de manifestarem melhora, acabaram cometendo suicídio, né?
E por que isso? Porque vai de acordo com o mecanismo de ação do medicamento. Então, essa fase de início de uso do medicamento, do antidepressivo, precisa ser bem acompanhada, precisa ser bem orientada, e é preciso que o paciente seja, principalmente os pacientes que têm ideação suicida, paciente que já teve tentativas prévias, né? São pacientes mais com risco maior, existe um nível aí que a gente escalona, né, o risco. Então, o paciente que já tem tentativa prévia precisa ser acompanhado mais de perto. Ao mesmo tempo que o farmacêutico, dentro, né, dos 9 serviços que são elencados, serviços clínicos são elencados para o farmacêutico prover ao paciente, de garantir a adesão, a gente precisa garantir uma adesão correta, né? A gente estava discutindo isso aqui um pouquinho mais cedo, porque ao mesmo tempo que aquilo que trata é utilizado como meio, né? Então, é uma parte muito peculiar do nosso trabalho e que precisa, sim, de um feeling, de uma parte técnica bem trabalhada e de como proceder com esse paciente. Ótimo. E na sua parte, doutor? Só fazer uma observação que isso que a Ana comentou é muito importante em relação ao início de tratamento, né? O início do tratamento é um momento muito vulnerável dos pacientes, porque é quando você tem uma melhora parcial, ainda muito discreta dos sintomas de humor, mas uma melhora às vezes já suficiente da energia, da falta de vontade, daquela lentificação, que é o período que o paciente passa a ter energia suficiente para tentar, né? Então esse é um ponto muito sensível, um momento que eventualmente a gente até opta pela internação por conta da necessidade de um ambiente ali de maior suporte, de um ambiente mais protegido. Agora, a relação entre o médico e o farmacêutico, eu penso que é sempre de muito ganho, né, de muito benefício, especialmente quando a gente tem o privilégio de estar em contato, quando eu estou falando a gente, estou falando de mim, né? Estar em contato com um colega na farmácia que sai do lugar burocrático para o lugar da assistência, né? Facilita muito o meu trabalho se eu tenho um parceiro que discute comigo possíveis interações, que abre o meu olhar para uma ou outra prescrição que eu fiz ou que um outro colega fez. A gente sabe que hoje a medicina está absurdamente fragmentada e o meu paciente não passa só comigo. Ele vai comigo, ele vai com reumato, ele vai com cardio e eventualmente ele vai receber também prescrição de psicotrópicos desse paciente que vão interagir com o tratamento que eu estou fazendo e pode ser que eu nem estou sabendo disso, porque isso veio depois. O farmacêutico na dispensação vai saber disso. Integrar essas condutas é muito importante, redefinir isso é muito importante. É muito importante porque o nosso controle, apesar da gente achar que psicotrópicos são controlados hoje aqui no Brasil, esse controle ele é ainda muito frouxo. Dado a tecnologia que a gente tem hoje, é absurdamente frouxo esse controle. Porque nada impede de um paciente consultar comigo e com mais quantos médicos ele desejar e renovar essa prescrição que eu fiz e ter à sua disposição a quantidade de medicamento que ele quiser. Quem vai me sinalizar isso? Quem que tem condições para isso? Uma boa atuação do farmacêutico. Até sistemas, né? Hoje eu acredito que a gente já tem tecnologia suficiente para atrelar a prescrição e dispensação ao CPF do indivíduo, né? E acabar com a possibilidade dessa aquisição, né? Quem vai saber quando o paciente vai lá comprar 5, 10 caixas de benzodiazepínico? É o farmacêutico, não sou eu, né? A mim cabe o bom diagnóstico, a boa prescrição, a prescrição técnica, né, contemplando as necessidades desse paciente, desenhar em equipe um bom plano de intervenção e de cuidado com os outros profissionais, mas é fundamental essa discussão e essa coisa que pode ir e voltar, né? Essa troca, e sobretudo não hierarquizada também. Perfeito. Vocês comentaram, então, sobre a parte da farmácia, a parte da medicina. Agora eu quero fazer uma pergunta como leiga, né? O pessoal aqui de casa que eu estou representando. Como nós, enquanto sociedade, por exemplo, familiar, amigo, parente, esposa, marido,
Como que a gente pode ajudar um familiar nesse caso? Assim, o que a gente pode fazer? Você bem citou que, por exemplo, a vizinha, né, que pode ali ajudar fazendo uma comida, levando os filhos na escola. Nosso papel enquanto sociedade, quem não é da área da saúde, né, quem é a pessoa leiga ali, que às vezes não sabe, por exemplo, eu posso te ouvir, mas eu não sei para onde te direcionar, para onde, né, te levar. Mas como que a gente pode ajudar na prática uma pessoa que esteja passando por essa situação? Então, manter, antes de tudo, esse canal de escuta aberto, né? Ser acessível para ser acionado quando necessário for, e a partir daí contemplar as necessidades desse indivíduo. Eu já falei isso para um grande amigo, inclusive ele é farmacêutico, falou: eu aprendi muito a fazer cuidado em saúde mental com você. Não raro ele liga lá no meu consultório, fala já com a minha secretária, tá indo fulano aí, marca um horário. Ele não precisa fazer nenhuma outra abordagem além dessa. Eu só estou garantido que você tem acesso ao que você precisa. E é isso, né? Sim. Porque não são todos que são capacitados, não são todos que estão aptos a lidar com demandas ou com questões tão sensíveis, né? Mas direciona. Então precisa de consulta, eu te direciono para consulta, seja no saúde suplementar, no SUS, seja no consultório particular. Houve uma prescrição, então vamos aqui dar um jeito para a gente garantir acesso a esse tratamento. O que mais? Tem agora uma demanda, uma necessidade social? Vamos elencar isso aqui, vamos contemplar. E isso a gente faz conversando, escutando. O que você precisa? Como é que eu te ajudo? Como nós vamos? Não, às vezes só até, né, da pessoa falar, não, eu não tenho tempo para procurar um médico, eu não tenho tempo de ir na farmácia, não, então deixa que eu vou para você, né, enfim, tentar essa ajuda. Maiara, vou só fazer acrescentar, acho que é importante, assim, para as pessoas que não são da área, né, alguns mitos que existem em relação a essa questão, né, do suicídio, que é de minimizar o risco, de não valorizar a queixa, né, de achar que às vezes a pessoa fala para chamar atenção, ou se fosse fazer não falaria, né, porque tem estudos inclusive mostrando que a maioria das pessoas, a grande maioria, deram sinais, comunicam, de uma forma ou de outra, comunica. Né? Então, o familiar, o amigo, quem é mais próximo, consegue perceber. Né? E aí a orientação que a gente dá é assim, é lógico que não é para supervalorizar, né? Existem casos e casos, mas também não desvalorizar a queixa e o sofrimento do outro. Né? Porque existe um sofrimento por trás disso, até da pessoa que às vezes mais fala do que tem vontade, né? Mas existe um sofrimento por trás disso, porque a vida é para ser vivida, né? Então, assim, uma pessoa saudável quer mais é ficar viva, quer mais é aproveitar a vida. Isso faz parte de ser saudável. A partir do momento que a pessoa já sinaliza que não está gostando daquilo, já não está bem. Tem alguma coisa errada aí. Até porque existe um paradoxo aí, né? Porque ainda que seja para chamar a atenção, a necessidade de chamar a atenção naturalmente já é um sofrimento. Sim, né? Já tem algo aí, né? Você não reforça, mas você acolhe, claro, você aborda. Então, é o tipo de coisa que a gente não paga para ver. Perfeito. Essa fala realmente é muito importante. E eu quero aproveitar isso, doutora Anne, que você comentou, para puxar para os desafios, assim, da profissão, né, da sua profissão. Por exemplo, quais são hoje os maiores desafios que você enfrenta? A gente falou do tabu da sociedade, enfim, do julgamento, do preconceito, disso também, né, a gente poderia dizer, talvez, desvalorização, né? O que mais que você, enquanto farmacêutica, enfrenta de desafio hoje? Acho que a gente enfrenta desafios em âmbitos diferentes, assim. Um é da banalização, né? Então, hoje a gente vê os pacientes querendo um diagnóstico para justificar o uso de um medicamento ou para ter ganhos secundários com esse diagnóstico, né? Para justificar alguns comportamentos e, enfim, querendo, né? O uso do medicamento. E, por outro lado, o outro desafio que é de pacientes que realmente precisam e ainda não, né, por conta do tabu e de tudo,
ainda não aceitam o tratamento específico, e junto com isso nós temos também, de um modo geral, poucos profissionais que atuam especificamente nessa área, né? Eu falo de todas as especialidades, né? Então, desde farmacêutico até psiquiatra, nós temos poucos se comparados, né, com outras áreas da saúde. Então, são dificuldades que enfim, fazem a gente trabalhar com mais responsabilidade, né, e querendo fazer o nosso melhor, porque a gente sabe que tem pouca gente para acolher tanta demanda. Sim. Na sua área também, doutor? Basicamente, é uma sensação de nadar contra a maré, sabe? A maior parte das vezes, o meu paciente mais grave, o paciente que mais precisa, é o que menos deseja. Exatamente. Então, esse já é o desafio inicial. Eu não sou cirurgião plástico, né? Que quem chega lá no consultório deseja muito aquilo e se prepara para aquilo. Então, a gente já tem que vencer essa primeira etapa, esse primeiro desafio. Feito isso, todos os outros relacionados a estigma de um ou outro diagnóstico, a garantir adesão ao tratamento, lidar com as dificuldades do tratamento, porque também não é um mar de rosas, não é fácil, né? Eventualmente a gente vai lidar com efeito adverso, com intercorrências relacionadas a esse tratamento, que são pouco toleráveis eventualmente para um ou outro paciente. Os prejuízos sociais do adoecimento, que também devem ser abordados. Então, fazer saúde mental bem feito, a gente tem que atuar em diversas frentes, e não é só essa parte médica, né? É um pouquinho desafiador. E acho que um outro desafio que vocês também devem enfrentar hoje tem muito essa questão do autodiagnóstico, né? As pessoas leem autodiagnóstico, eu digo assim, o doutor Google, que chamam, o doutor ChatGPT, que a pessoa já chega no médico e fala, não, doutor, é porque eu tenho isso. E aí o médico vai perguntar, mas você já passou por outros médicos, já é diagnosticado? Não, mas eu acho que eu tenho isso. Então também já é um outro problema que vocês, enquanto profissionais da saúde, devem enfrentar, de mostrar para o paciente também assim, não, calma, né? A gente precisa ver realmente o que você tem para fazer esse tratamento. As questões que são próprias da vida, né? Você tem sofrimentos que são próprios da vida, que não necessariamente significam doença. Tem funcionamentos que são apenas funcionamentos, que são traços individuais, que estão dentro da gigantesca variação que existe entre as pessoas. Então, dar diagnóstico para tudo, a gente cai num risco ali de uma regra normalizadora que é muito perigosa, sabe? A gente começa a brincar ali de Simão Bacamarte e isso não vai dar muito certo, né? Sim. Existe também, Mayara, uma questão relacionada à saúde mental, que em algumas áreas da medicina também pode acontecer, mas assim, um diagnóstico específico não designa um tratamento específico. E o contrário também não é verdadeiro. Então, as pessoas conversam entre si, eu tenho isso e uso isso, mas eu tenho isso e uso outra coisa. Então, né? E o contrário também. Então, existe essa especulação, essa comparação entre as pessoas, né, fulano tá usando, eu também quero usar, ou senão eu tenho um diagnóstico igual ao seu e não uso a mesma coisa, tá errado, e muda de médico para ver se o diagnóstico muda também. Atende ao desejo. Exatamente. Então, pior, é complexo. Toma o medicamento da outra pessoa, né, que é o que a gente fala muito sobre usar o medicamento de forma racional, né? É muito, realmente, são muitas camadas, né, dentro disso. Bom, gente, o nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas antes da gente caminhar para o final, eu gostaria que a gente fosse para o nosso último bloco, que é justamente sobre a promoção da qualidade de vida. Então, assim, o que as pessoas podem fazer? A gente sabe, né, doutora, que atividade física é muito importante, ter uma alimentação saudável, como vocês bem comentaram desde o início, mas eu queria que vocês explicassem para o pessoal de casa outras práticas que a gente pode ter também para preservar a nossa saúde mental, para a gente ter um cuidado maior, integral, né, com o nosso corpo, com a nossa mente. Gostaria que vocês compartilhassem essas dicas com o pessoal de casa. Eu acho que até tem que ser cuidadoso para não cair ali numa visão muito poliana, né? Ficar falando isso para todo mundo, para quem não consegue fazer. Sim. Mas é o básico bem feito, né? Então, é dormir e dormir bem, né? É dormir o tanto que o seu corpo precisa que você durma, é comer no horário, é comer o que presta, né? É comer com calma,
Se possível for, isso é um bônus, é comer a família inteira na mesa e conversando, trocas que a gente perdeu, né? Talvez um dos legados da pandemia foi reforçar para a gente o quanto a socialização e a interação social, porque somos bichos sociáveis, Sim. o quanto isso é protetor e é importante, né? Então, ter vínculo. E aí, quando eu falo de vínculo, além de família, amizade, espiritualidade, aquilo que você entender que faz sentido, né? Mas ficar falando isso para a população geral também é muito difícil, porque tem gente que não está conseguindo o básico, né? Então, como é que você vai ficar falando? Você tem que comer bem, você tem que fazer isso. Mas você está morrendo de trabalhar para poder conseguir pagar o aluguel, então não dá tempo de dormir, ou porque dá plantão e tem que dormir fora. Então, é rever até onde que vai um pouco da gente como sociedade, nessa cultura até de sociedade de desempenho, de tirar o máximo de todo mundo ter a máxima capacidade para o máximo consumo, para a máxima produção. Eu percebo que isso adoece muito a gente. A forma, por exemplo, das redes sociais que escancaram uma comparação absurda daquilo que é muito filtrado e muito desenhado para o outro. Os momentos felizes, né? Que os momentos nem felizes, mas construídos para que comuniquem isso, né? Então isso cria um mal-estar na civilização, se eu for pegar ali um pouquinho de Freud, que a gente vai ter que rever, porque vai direcionar a gente para um buraco que talvez seja muito difícil da gente sair. Sim. E você, doutora? Eu insisto numa coisa que eu vejo que as pessoas perderam. Eu gosto muito de usar essa fala assim, nós somos bichos mesmo, né? Nós somos animais e a gente vem perdendo essa característica de animal, de um ser da natureza. Então, o nosso ritmo circadiano anda completamente virado, além de todas as outras questões que estão, né, relacionadas aí às questões de relações familiares, como a gente já tanto falou, de redes sociais, de comparação entre as pessoas, mas uma coisa que eu acho que é básico e que a gente vem perdendo ao longo do tempo é a questão do sono. E aí a gente não fala em sono, porque muitas vezes as pessoas têm um tempo para dormir e aí cada pessoa, né, que tenha a quantidade de sono que seja suficiente para ser reparador, mas a gente deixa de utilizar esse tempo fazendo outras coisas, né? Ou no celular, ou na televisão, assistindo coisas. E essa questão do sono eu vejo que tem prejudicado muito, porque é uma queixa muito recorrente, né? E é um fio guia dos nossos diagnósticos, né? É o que a gente sempre vai perguntar, como é que tá? Tá dormindo? Como que tá o sono? Acorda cansado? Interessante isso. Quantas horas você dorme? E às vezes existe esse tempo. É porque o tempo é mal aproveitado, né? E até a exposição à luz solar, né, gente? Muito exposto à luz artificial, à luz de telas e pouco exposto à luz solar propriamente dita, que é importante também para a manutenção do funcionamento hormonal mesmo, dos neurotransmissores, da função dos neuroreceptores. Então, eu insisto muito com os pacientes essa questão do sono, né? E óbvio que varia a quantidade de tempo, né? O tempo que cada um dispõe para isso, mas a qualidade pode ser aprimorada, né? Dormir num ambiente tranquilo, escuro, fazer uma refeição leve, evitar alguns tipos de bebidas. Então, são coisas que são fáceis, né? Desde que a gente se proponha a isso. Nossa, a gente dormir é tão bom, né? É tão relaxante. E acordar depois que você dorme bem. Como que é bom. É melhor ainda. E é verdade. Hoje a gente tem uma coisa também, doutora, que é essa questão da produtividade, né? Se estimula muito isso. Inclusive na própria internet. Não, vamos acordar às 5 horas da manhã, fazer 10 mil coisas, 9 horas já ir para o trabalho, dormir 2 horas por noite. Então, realmente também desmistificar um pouco essa ideia, né? E voltar para essa ideia de que o sono é essencial. Bom, gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Gostaria também de pedir para que vocês rapidamente deixem um recado para o pessoal de casa sobre não só esse mês, né, do Setembro Amarelo, mas do ano inteiro, sobre a importância da nossa saúde mental. Pode começar, a doutora Anne, por favor. Bom, o meu recado é que a gente acolha as pessoas, entenda que cada pessoa funciona de uma maneira, que cada queixa tem uma razão de ser. Então, quer você seja profissional da saúde, quer você seja familiar,
entenda o funcionamento, né, das suas relações, entenda as queixas e faça o que tiver ao seu alcance, e aquilo que não tiver ao seu alcance, procure ajuda. Obrigada, você, doutor. Eu acho que a mensagem fundamental é deixar que a psiquiatria, assim como as especialidades afins, a psiquiatria nada mais é que uma especialidade médica, tal qual todas as outras, né? E a nossa função é cuidado, é ofertar suporte, ajuda à proporção daquilo que o indivíduo precisa, nem mais, nem menos. Tirar um pouco daquela imagem do psiquiatra como um sujeito meio esquisito, né? Exótico, ou meio vilão, que em algum momento isso apareceu, e dessa especialidade meio lado B da medicina, né? Hoje saúde mental é o carro-chefe da nossa discussão social, tá uma pauta que cada vez aumenta essa demanda, e na dúvida encaminhe para suporte. Não tente conduzir ou não tente avaliar algo que você não está capacitado para fazer, né? Acho que o melhor suporte é conduza esse indivíduo até onde ele precisa, e dali para frente as coisas vão acontecendo. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Anne, muito obrigada, doutor Luiz. Obrigada você aí de casa também que nos acompanhou até hoje, até esse episódio. Você pode assistir o nosso episódio no YouTube do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás, pode ouvir o nosso podcast também pelo Spotify e acompanhar as nossas redes sociais, principalmente o Instagram, @CRFGO. Lá a gente posta eventos, lá a gente posta também os nossos próximos temas de podcast. Fique com a gente e até a próxima. Tchau, tchau.